Olá, eu sou a Ana Luz, eu sou uma mulher branca, tenho 22 anos, tenho cabelos cacheados ruivos, estou vestindo uma máscara preta e uma blusa preta. E hoje eu estou aqui em nome da Fundação do Livre Leitura para conversar um pouquinho com a escritora Tanise Galon. Muito obrigada pela presença, pelo aceite, vai ser uma honra conversar com você. Eu que agradeço, a honra é minha. Vou começar me apresentando também. Meu nome é Tanise Galon, me considero branca, cabelos loiros, estou com uma blusa branca e uma máscara branca. Eu sou enfermeira, professora na área, sou professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que fica na cidade de Uberaba, mas resido em Ribeirão Preto, nasci aqui. E iniciei aí a escrita das poesias no ano, já há um tempo, mas com o livro publicado no ano de 2020. Então, escrevo cientificamente, mas sou apaixonada pela escrita poética, pela arte, e é por isso que eu estou aqui lançando esse livro. Certo, então podemos começar contando um pouquinho da obra, como é que foi esse processo de escrita, de criação da sua primeira publicação? Certo. Desde a minha infância eu gostava muito de escrever poesias, claro, de uma forma uma brincadeira, uma coisa bem informal. Na escola que eu estudava eu participava de concursos, essas coisas. Na adolescência isso foi se perdendo, embora eu gostasse muito de literatura, mas a poesia de uma certa forma se perdeu assim. Com a faculdade, com a enfermagem, a dedicação foi indo para outra área, foi para a escrita científica, depois o doutorado, as pesquisas. E eu tinha uma lacuna em mim, que era o desejo de uma escrita mais livre, mais liberta. Porque a gente sabe que a escrita científica ela é rigorosa, ela tem toda uma sistematização. E eu gostava de pensar o mundo, escrever de uma forma livre, mas isso estava engavetado. Então, em 2016, eu tive a oportunidade de estudar fora, e passei numa casa de artes, assim, pela rua, e comprei um caderno e falei, eu vou começar a escrever poesias novamente. Isso em 2016. E daí, desde então, fui escrevendo de forma muito despretensiosa, não pensava numa publicação, e escrevia no caminho do trabalho, nas minhas viagens de ônibus, que eu fazia daqui para Uberaba. E era uma forma de superar a solidão, de pensar o tempo que eu estava vivendo, enfim. E foram se juntando assim, materiais, né, um corpo ali, e quando veio a pandemia, muitas transformações aconteceram comigo, imagine com tantas pessoas, a gente se revê, passa a olhar para dentro de uma forma mais intensa, e daí eu pensei assim, não posso perder tempo, né, a vida está aí por um fio, eu preciso gerar esse livro. Então, esses 4 anos, mais ou menos, de poesias sendo escritas, foram compiladas, e eu comecei esse projeto em julho de 2020, e o livro já estava nas minhas mãos em dezembro. Então, foi um processo um tanto rápido, mas que uma escrita longa, que já vinha de muito tempo, né? E aí, essa escrita, o livro é interessante, porque o corpo no meio, eu escrevia poemas, poesias, que pareciam aleatórias, mas quando eu li aquele corpo de materiais, eu vi o corpo sendo refletido naquele livro. Eu, enquanto uma enfermeira, talvez isso refletiu um pouco do que eu sou, mas enquanto mulher, enquanto uma brasileira, né, me situando aí no tempo e no espaço. Pode mostrar pra gente o livro? Claro. Esse aqui é o meu livro de estreia, né, O Corpo no Meio, com a capa da Marcela Mazieri, que faz as ilustrações, pela editora Pontes, o projeto gráfico de João Flávio de Almeida, e o prefácio do poeta Luiz Frazon, que é um poeta ribeirão-pretano. Então, considero um projeto com certeza coletivo, feito a muitas mãos. Então, essas pessoas que eu citei, elas não são apêndices, mas compõem essa obra. E olhando assim o livro, que já me chama a atenção é a ilustração, né, da Marcela Mazieri. Uhum. E eu queria te perguntar como você acha que elas se relacionam com os poemas, assim, qual a importância do papel da ilustração dentro da poesia? Certo.
quando eu comecei em julho de 2020 a, de fato, pensar numa obra publicada no corpo do livro, me veio na cabeça não ter uma ilustração, mas ter a Marcela mesmo enquanto artista. E eu já tinha acesso, é claro que ela não vive dessa venda, ela vive da arte mesmo, mas eu sempre gostei tanto do trabalho dela que eu comprava algumas obras dela, colocava na minha casa, que eu gostava muito, admirava muito. Marcela tem 25 anos, é uma artista muito jovem, mas eu sempre fui apaixonada pelo trabalho dela e fiz um convite assim via WhatsApp. Ela nem era uma amiga próxima, era uma conhecida, e ela topou. E aí a nossa frase foi assim, a gente diz isso até hoje, que foi um encontro de almas e de duas mulheres com um potencial criativo que estava engavetado. Que meu livro não gira só em torno de uma pauta feminista, mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto, porque eu acredito de fato que as mulheres elas têm muita capacidade criativa oprimida, que não consegue ser liberta. Então nós duas nos encontramos num momento que eu acho que a gente não aguentava mais segurar essa capacidade criativa. E ela falou para mim, veio num momento em que eu estava desanimada com as artes, e ambas desanimadas com a conjuntura sociopolítica, de uma geração que parece perder sentido de criar. Eu acho que a criação foi a nossa revolução. Né? Então foi um encontro incrível. A Marcela não foi uma encomenda, eu não quis determinar nada, de modo algum, ela é artista também. E daí eu falei, Marcela, vou te enviar meu livro, e o que vier o desejo de você produzir, você produz. E não tinha nem título, e aí ela disse, Tanise, eu desenhei apenas corpos. E eu falei, então eu estou arrepiada aqui do outro lado do celular, porque o livro chama O Corpo no Meio. Então foi um encontro inusitado, mas a gente estava alinhada ali, no mesmo espírito. Sim, que lindo isso, né? Uhum. E quando você fala desse processo criativo que nós mulheres temos dentro de nós e que muitas vezes é reprimido, assim, eu já consigo enxergar a utopia de ter um mundo que nós consigamos praticar nossas artes de maneira livre. E a minha última pergunta vai nessa direção de quais as utopias que você vê presente dentro da sua obra. Certo. Eu acredito que nós estamos, primeiro, numa conjuntura histórica, social, política, repito isso, em que, às vezes, eu oscilo entre achar que a utopia é uma coisa completamente desconexa, porque parece que a fatalidade está estabelecida, a gente não vê uma luz no fim do túnel, mas eu acredito que ela, de fato, é nesses tempos que ela deve se fazer presente. Eu acho que a história mostrou isso, né, também. E a história só se move a partir das utopias. E, às vezes, falar desse assunto, nesse momento, é um tanto estranho, porque a gente se esforça muito para ter utopias, para ter algum tipo de esperança que não seja aquela capturada pelo capital, que é aquele mundo coaching, aquela ideia de otimismo. Eu brinco assim com os meus alunos que o capital conseguiu capturar tudo, até isso, né? Até a nossa esperança. Mas eu acredito que ela é a nossa revolução, sim. Então, esse livro, ele vem de um momento de muita repressão, assim, da nossa geração, e aí eu me incluo, a Marcela, todos que estavam aqui, quem lê, imagino que também, mas é um corpo que está no meio desse caos de desesperança, mas que quer se libertar, que acredita numa outra possibilidade. Eu, como educadora, eu sou freiriana, então eu acredito que esse grande pensador filósofo, né, vai além da educação, que ele vai dizer nós não somos, nós estamos sendo, há uma permanente transformação, e eu acho que entregar isso como um fato dado é entregar, abrir mão da vida, abrir mão do que nós somos. Eu acho que não dá. Eu acho que esse livro, então ele eu trago muito o corpo oprimido daquele que é o trabalhador, a mulher, oprimido por dadas religiões, né? Não uma apologia contra as religiões, mas a gente sabe que há a coerção em dadas instituições e como que isso afeta o corpo.
ser brasileira, o que é estar numa pandemia. Então eu trouxe todos esses temas de um corpo que está no meio da poesia e que quer se libertar por meio dela. Perfeito, lindo trabalho, parabéns pelo projeto. Eu gostaria de agradecer pelo aceite, por esse papo. Muito obrigada, em nome da Fundação, eu agradeço imensamente. Eu que agradeço, é uma honra dividir esse momento com vocês. Obrigada.